Hoje é 6 de novembro de 2019, são 10 horas e 46 minutos. O cronista ficou sem luz neste quarteirão da rua Mário Guastini. Ficou sem luz desde 6 horas da manhã. A eletricidade voltou agora, voltou a tempo para começarmos o dia razoavelmente bem. O Estadão traz um artigo do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão. A página 2, a esquerda no seu labirinto. Uma contribuição morigerada, criticando as esquerdas no seu labirinto e em tom muito macio, muito comedido, tecendo evidentemente censura sobre o comunismo, que não merece, diga-se de passagem, a simpatia deste velho escriba. No fim das contas, este muito antigo advogado criminal, aos 84 anos, é um burguesão. É um burguês, sim, que tem a vantagem de ser lúcido, razoavelmente lúcido, com um gênio ruim nessa mestiçagem com a Espanha, advinda do pai deste escriba, das Catalunhas da vida. Um gênio meio ruim ainda hoje, mas um burguesão crente na Igreja Católica Apostólica Romana, ex-aluno de jesuítas, e dos irmãos maristas, educadores rígidos, que ensinavam as catilinárias e ensinavam também o ajoelhamento e o pedido de perdão a Deus em pendor dos pecados da infância e da mocidade. Então o escriba vê aí essa contribuição do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão. Qual foi a única vez em que este escrivinhador viu Antônio Hamilton Martins Mourão com um pouco mais de proximidade via celular, nunca fisicamente? Viu numa palestra que o vice-presidente da República fez na maçonaria. Diga-se de passagem, este antigo escriba não é maçom, não tem proximidade com essa muito antiga sociedade de espíritos bem intelectualizados, mas viu e ouviu o vice-presidente da República falando numa cerimônia maçônica. Fala bem, fala com jeito, maciamente, com bastante articulação. E o vice-presidente da República, feitas as contas, deve ter seus 64 anos. 64 anos. E 64 anos, quem sabe, hoje. Quando a Revolução, a chamada Revolução de 1964 explodiu,
o vice-presidente da República tinha entre 9 e 11 anos, a mesma idade aproximada do hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. Eram dois moleques, dois garotos, não se sabe se jogavam ou não bolinha de gude, se jogavam futebol na praia. O escriba não vai procurar saber como foi a infância dos dois, mas eram dois menininhos. E este muito antigo escrivinhador já era grande. Quando Getúlio Vargas se matou, este velho rememorador do passado estava para jurar a bandeira num quartel do Exército. Estava praticamente com a fímbria da bandeira brasileira nas mãos ou entre os dedos, porque era o encarregado de conduzir o Bastião Nacional. Uma história tragicômica, porque não queriam dar o fuzil a este hoje velho escriba, e se o escriba tinha que jurar a bandeira e não podia usar o fuzil, a única solução era o jovem carregar a bandeira. E foi exatamente nesse momento, nesse instante em que se ia começar a fazer o juramento à bandeira brasileira, que surgiu a notícia de que Getúlio Dornelles Vargas se matara com um tiro no peito, um revólver calibre 32, cabo de madrepérola, segundo se diz hoje, que deve estar até hoje enfurnado no museu, lá na cidade do Rio de Janeiro. E, evidentemente, entrou-se em prontidão. E este escriba não tem a mínima certeza se jurou ou não a bandeira brasileira. 40 anos depois, sob a presidência de Rubens Aprobato Machado, na Ordem dos Advogados do Brasil, numa cerimônia que teve um improviso lindo no meio da palestra que este escriba fazia e dividia com Rubens Aprobato Machado. Contando essa história, este escriba viu dois moços trazendo a bandeira brasileira da Ordem dos Advogados do Brasil para que o Paulo Sérgio, nessa desconfiança, pudesse beijá-la. E assim aconteceu. Então, já se vê, eminentíssimo vice-presidente da República e simpático Antônio Hamilton Martins Mourão, simpático, discreto, inteligente, preparado, hábil no discurso e no conversar. Já se vê como este escrivão do direito penal brasileiro é antigo no ramo. Vossa Excelência, em 64, tinha 9 anos ou 11 anos, ou vice-versa, um dos dois. Vossa Excelência ou Jair Bolsonaro, um dos dois tinha 9, o outro tinha 11 anos. Estávamos jogando futebol na praia, ou, quiçá, fazendo jogo de bolinha de gude, pretendendo preservar o pitelzinho. Era assim que se fazia. Dentro deste esquema,
ou dentro desse aspecto, quando se vê um artigo de Vossa Excelência muito bem posto, por sinal, criticando as esquerdas, este antigo escriturário do direito penal brasileiro é um burguesão, um velho de família, um bisavô, que já viveu aquilo tudo, viveu a morte de Getúlio Vargas, viveu Juscelino Kubitschek, viveu Geisel, viveu Médici. Geisel era bravo, era mau, Médici era pior. Vossa Excelência não conheceu nenhum dos dois. Apenas tem a memória disso aí nos anais do Exército Brasileiro com as censuras adequadas. Este antigo escriba viu os dois lados. Viu o Exército enquanto palmilhava a marcha diária, aqueles sapatões enormes que machucavam os pés, e viu também o resto do Brasil enquanto amadurecia e envelhecia. De maneira que esse escriba teve a memória redespertada para essas coisas todas. Agora, quando abre o Estado de São Paulo e vê o artigo do eminentíssimo vice-presidente da República muito bem posto, atuando em desfavor da democracia no Brasil, ela continuará onde está, perdida. A esquerda há de continuar perdida. Nenhum de nós brasileiros tem esta crença na ditadura popular, nessas coisas ligadas ao comunismo. O que o cidadão brasileiro quer é alimentar a família, educar os filhos com razoável praticidade, ter a sua evolução na vida respeitada, ter os seus direitos garantidos. E se isto advém de comunismo, ou de esquerda ou de direita, não importa grande coisa. O que o brasileiro quer é poder movimentar-se livremente, poder cuidar da sua saúde razoavelmente bem, poder criar seus filhos, poder ter a sua liberdade de opinião respeitada, enfim, poder acreditar naqueles que dirigem essa pátria tão sofrida. Basicamente, é mais ou menos isso. Nós, principalmente nós advogados, e principalmente nós advogados criminais, nós somos, na medida das coisas, nós somos membros de uma cidadania que quer e espera que o Brasil vá em paz para podermos criar hoje nossos bisnetos, antes nossos filhos. Essa lembrança toda veio aqui à cabeça deste muito antigo advogado criminal quando vê a foto de José Carlos Dias no cotidiano da Folha, página B4, e com um ar e um jeito acusador. Está a acusar o presidente da República, José Carlos Dias. Bolsonaro joga no Congresso o peso de seu autoritarismo. Ele tem razão, porque o presidente da República é um militarista. O presidente da República é um autoritário. O presidente da República é um velho capitão do Exército que não prosseguiu na carreira, mas ainda escuta e dá ordens de comando. O presidente da República é muito mais militar do que o vice-presidente da República, que chegou a general. Um é general e se comporta como democrata. O outro é um ex-capitão e se comporta como um autoritarista. Mas José Carlos Dias estica o dedo e diz as coisas. Critica projeto de armas e papel de Moro, com razão. Critica acidamente, meu
antigo e querido amigo José Carlos Dias, que nesse período em que o Brasil lutava para a redemocratização, fez muito e muito e muito e muito mais que este muito antigo advogado criminal, que advogou aqui ou ali para um perseguido, que foi buscar meninos que estavam fugidos na Bahia um dia depois do assassinato de Vladimir Herzog, e que deu a sua contribuição na Ordem dos Advogados no sentido de minimamente obter um padrão qualquer de relembrança daquilo que se passou na história do Brasil a partir de 64. José Carlos Dias fez muito mais do que isto. Foi verdadeiramente, e ainda é, um líder no sentido de vigilância para que o Brasil não se desestabilize mais uma vez. José Carlos está aqui, esticando o dedo indicador, respeitante a uma entrevista que deu a Folha no Cotidiano, na página B4, nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2010, e conversa com a entrevistadora. Fui ministro da Justiça de um governo democrático e o Moro é um ministro que aceita ser desmoralizado pelo presidente. O Sérgio Moro é um moço que vinha lá de trás com uma relativa dose de confiabilidade e que de repente fica abaixado ou rebaixado pela presidência da República, porque hoje o ministro Sérgio Moro é refém. É muito difícil alguém manter a masculinidade sendo refém de uma indicação futura a integrar a Suprema Corte. É muito difícil, porque é o futuro da família que está em jogo, é a credibilidade, é a respeitabilidade quando a criatura ou enquanto a criatura envelhece. É terrivelmente complicado a criatura se modificar e se movimentar nessa esteira tão complicada em que o caminho pode ser entijolado a uma revolta maior, a uma contradição mais extremada. Ele, ministro Sérgio Moro, cujo ideário não se conhece. Se perguntar a alguém qual é o ideal político do ministro, do hoje ministro Sérgio Moro, é muito difícil, porque não se sabe exatamente o que ele quer, além de, evidentemente, estar esperançoso de se tornar ministro da Suprema Corte. Pretensão que há de ser corporificada mais adiante, se e quando não houver uma contrariedade muito séria aos anseios do presidente da República. Então, esta conversa toda deste velho marinheiro da advocacia criminal vem a pelo ou vem a concretude à vista da imagem aqui do velho amigo José Carlos Dias. Nunca estiveram muito próximos, não, José Carlos? Estiveram sempre lado a lado. Você com uma agressividade muito maior, uma dedicação muito mais acendrada. E este velho marinheiro fazendo o que podia fazer dentro da sua menoridade. Mas nós dois temos lembrança, sim, daquele tempo
algumas contáveis, a maioria contável, a totalidade contável, sim, quando nós dois formos desafiados a tanto, não, Zé Carlos Dias, porque nós conhecemos profundamente esse saco mal cheiroso que foi o golpe de 64 e durante o tempo em que ele vicejou. Você que foi ministro da Justiça durante um pedacinho de tempo e não aguentou aquilo, não, Zé Carlos Dias. Nem você, nem Miguel Reale Júnior, que não é meu amigo. Apenas nós nos conversávamos às vezes, mas vocês ficaram muito pouco tempo lá, porque aquele assento é muito incômodo a quem acreditava e acredita na plenitude do equilíbrio democrático da nossa nação. Um dia você pode contar essas coisas todas do seu lado. Você pode contar do seu lado e este velho escriba pode contar do seu, do dele. O seu pedaço é enorme. O pedacinho deste escriba é pequenininho, mas às vezes as correntes da vida se harmonizam, as suas e as minhas, e nós podemos encangar um e outro o resto da história que um conhece e o resto da história que o outro conhece também. Então, há de se perguntar por que é que o Paulo Sérgio não gosta de Jair Bolsonaro. Não gosta porque ele é um autoritário por vocação. Não gosta porque é um mandonista de profissão. Não gosta porque é um militarista que ainda não se desacostumou do uso do coturno, embora tenha usado muito pouco, aliás, os próprios coturnos de quando era capitão. E vem apelo quando este velho escriba relê esse artigo de Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, vem apelo. Isso tudo porque a esquerda, o Estado de São Paulo, a direita, a Folha de São Paulo, a esquerda, o vice-presidente da República tece considerações, a direita, o ex-ministro José Carlos Dias também tece as suas considerações sobre o passado, só que eminentíssimo vice-presidente da República, José Carlos Dias, tem 81 anos e Vossa Excelência tem 64. Se a conta que o escriba fez está correta, José Carlos Dias é quase 20 anos mais velho do que Vossa Excelência. E o que José Carlos Dias viu e o que este escriba do direito penal pôde ver juntos, os dois pedaços de tempo, vice-presidente, os dois pedaços juntos fazem meio século a mais do que a idade em que Vossa Excelência perlustrou essa temporada toda advinda do golpe de 1964. Este escriba deve dizer a Vossa Excelência, eminente vice-presidente da República, que quando surgiu a notícia do assassinato de Vladimir Herzog, este escriba tinha dois moços escondidos que o doicode queria muito e os trouxe a serem ouvidos exatamente na manhã seguinte à morte ou ao homicídio de Vladimir Herzog, porque
caracteristicamente, os dois, eminentíssimo vice-presidente da República, estavam sendo protegidos por um defunto. O cadáver de Vladimir Herzog foi o melhor advogado que esses dois meninos tiveram para poderem voltar no tempo e para poderem outra vez comunicar-se com a família que estavam fugidos lá nos cafundós do norte do país. De maneira que Vossa Excelência tem razão quando escreve em tom tão moderado, porque, no fim das contas, aquilo que Vossa Excelência escreveu, o vice-presidente da República, é o mesmo em que nós brasileiros, que somos sobreviventes de um tempo que já foi, é o mesmo em que nós acreditamos. O que nós queremos é liberdade para manifestação, a liberdade de locomoção, sem um verdugo a nos esperar atrás das portas para nos torturar, e aos nossos filhos e amigos e companheiros, a possibilidade de ministrar educação aos nossos descendentes e a capacitação para que o Brasil possa comer pão. Pão, vice-presidente da República, o que o ser humano quer desde que o ser humano começou a humano ser, e até antes disso, é pão para poder alimentar-se. E, curiosamente ou paradoxalmente, às vezes este escriba fica pensando, fica refletindo sobre o que a nação é, o que as nações podem ser sob o império de um bom tirano que retira a liberdade de seus súditos, mas dá ao povo a possibilidade de comer. E, quiçá, se nós dermos comida ao povo, ele esquece que perdeu a liberdade. É um tema que fica ao gosto dos filósofos de hoje e da antiguidade, eminentíssimo presidente. Se o povo tiver a barriga cheia, ele pode trocar a barriga cheia pela perda da liberdade. É uma grande e ansiosa pergunta que se faz. Ao ver deste antigo escriba no direito penal, eminentíssimo vice-presidente da República, Vossa Excelência é simpático. Este antigo escrivinhador teve simpatia por Vossa Excelência quando o viu e o ouviu falando naquela sociedade que nem tão secreta é, porque se o escriba pôde vê-lo, ela tem um certo grau de comunicabilidade com o resto do povo. E achou Vossa Excelência uma criatura sensata. E Vossa Excelência não deve se esquecer, eminentíssimo vice-presidente da República, de que a nossa memória dos velhos, dos sobreviventes, é muito maior que a sua. A sua recordação é de quem leu ou de quem ouviu contar. A nossa, e principalmente aquela de José Carlos Dias, que está aqui, cuja foto eu vou furtar da folha para pô-la a ilustrar
esta crônica verbal, a nossa memória é a memória de quem viu, de quem participou, de que pôde ouvir os gritos de terror dos torturados da ditadura que foi praticada pelo militarismo que vicejava no país. Quem pôde ouvir os gritos, sim. Se Vossa Excelência quiser, um dia desses, nós podemos contar como essas coisas doem. E nós somos testemunhas do que já foi. Nós purgamos um pedaço desse sofrimento todo. Então, eminentíssimo vice-presidente da República, nós temos medo da farda, sim. Os sobreviventes brasileiros têm medo da farda. Não deviam recear ouvir o ressoar dos tambores e o som dos clarins. Não devíamos, não. Mas nós temos medo, sim. E não queremos tê-lo mais. Dito isto, vamos ao trabalho. O escriba pretendia fazer uma das suas crônicas mornas, mas quando viu Zé Carlos Dias apontando o dedo indicador, e se estava a apontá-lo, estava a apontar a alguém, esqueceu tudo que havia preparado. E a memória do passado lhe voltou, e deve dizer a Vossa Excelência, eminentíssimo vice-presidente da República, simpático vice-presidente da República, deve dizer que este antigo cronista tem muitos defeitos, mas não tem Alzheimer. Tem a memória muito fresca ainda. E às vezes tem pesadelos na madrugada, ao eco dos clarins e dos tambores que ressoavam a partir de 1964. Vamos ao trabalho lá na Aveva.